Olá, bem-vindas ao terceiro e último episódio da nossa websérie especial, que é parte da programação dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, pensada e realizada pela Secretaria da Mulher do Recife. As atividades dessa campanha de mobilização internacional começaram dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, passando pelo Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, que foi dia 6 de dezembro, e finalizada oficialmente no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A mobilização ocorre anualmente de forma simultânea em 150 países, com engajamento de diversos segmentos da sociedade civil e poder público. Eu sou Tuila Barbosa e hoje, para finalizar a programação, com o tema Ativismo em Tempos de Confinamento, quem conversa conosco é Fernanda Freire, que é assistente social atuando na maternidade Barros Lima e também à frente da startup Mete a Colher. Fernanda, seja super bem-vinda. E antes da gente entrar no tema específico do nosso papo de hoje, queria que você falasse um pouco sobre a Mete a Colher, contasse para a gente o que é exatamente e como é que vem atuando no enfrentamento à violência contra as mulheres. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer primeiro o convite da Mulher e parabenizar nesses temas, né, tão importantes que a sociedade civil está debatendo. Então, assim, hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês. E falar um pouquinho, né, da onde eu venho, da onde eu estou falando, falar um pouquinho da startup da Mete a Colher. Então, a startup Mete a Colher, ela surge em 2006, através de um programa de startups. E surgiu essa ideia da CEO, nossa CEO, Renata Bertin, que teve a ideia de trabalhar com a temática do combate à violência. E aí, daí surgiu o Mete a Colher. E aí, nosso primeiro produto foi a partir de 2017, foi o aplicativo do Mete a Colher, que ligam mulheres, né, que têm vontade de ajudar a outras mulheres que estão precisando de ajuda. Então, faz essa conexão através do aplicativo. Em 2019, a gente já vai ter o outro produto, que é a Quina, que trabalha com o mundo corporativo. Então, a gente oferece o serviço, né, disciplinar, com psicólogas, assistentes sociais, para trabalhadores dessas empresas que nos contratam. E a gente presta todo o serviço de assistência, de encaminhamento dessas mulheres usuárias que sofreram algum tipo de violência. Ótimo. E esse período de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher é um momento que coloca o ativismo como protagonista nas ações de combate à violência contra a mulher. Né? E o tema esse ano traz a pandemia mascarada, que a gente vive de forma permanente, né, há bastante tempo, quando a gente fala de violência contra as mulheres. Então, Fernanda, levando em consideração esse momento de pandemia mundial, como é que é possível a gente manter o ativismo em tempos de isolamento social? Uma pergunta ótima, Tuila. E uma pergunta que eu acho que eu coloco mais como uma resposta, eu coloco realmente como uma reflexão, né? Para mulheres, as que estão à frente em trabalhos que lidam com essa temática, mulheres que estão à frente em movimentos sociais, mulheres que estão à frente enquanto cidadãs e cidadãs na sociedade civil mesmo. É uma pergunta para a gente estar refletindo. Por quê? De fato, esse período da pandemia trouxe alguns desafios na questão do combate à violência contra as mulheres. Não tem sido uma tarefa fácil para quem trabalha, como a gente fala, em campo mesmo, com essa temática. Porque a gente sabe que o domicílio, a casa, ainda é um espaço que se coloca como um dos mais seguros para a mulher. Né? Por não ter a maioria, os possíveis agressores. Então, nesse período de pandemia, muitas mulheres passaram por processo de desemprego, os homens, né, também, possíveis agressores, seus maridos, também passaram por esse processo. Não tendo também esse processo, mesmo empregado, muitos tiveram que se ficar num esquema de quarentena, de se manter em casa. Então, isso tudo colocou numa espécie de confinamento num dos ambientes que se coloca como um dos mais
que é o lar. Então, ela estava ali convivendo 24 horas com o marido, com o agressor, né? E eu digo o marido como das figuras mais aparece enquanto a figura do agressor. Mas aí pode ser um irmão, pode ser, enfim, uma figura que tem algum tipo de relação de afeto com aquela mulher. E aí ela vai estar confinada muito mais do que quando ela estava trabalhando na rua, né? Vai estar confinada com aquele agressor, e tudo coloca um panorama muito difícil para ela. Primeiro porque antes, estou falando mais do lado da tecnologia. O que acontecia? As nossas usuárias, elas estavam com a gente, no momento que o marido saía para trabalhar, né? No momento que o agressor saía para desenvolver alguma tarefa. Mas agora aquele agressor vai estar em casa, com ela 24 horas. Então, para ela acessar até os serviços, né? Que o Mete a Colher é um dos serviços, né? Dessa rede de proteção, é um dos serviços que traz a tecnologia como aliado no combate à violência, mas existem outros. Então, a mulher sente dificuldade muito nessa perspectiva, porque ela vai estar ali com você, o agressor, 24 horas. Quanto antes ela podia acessar a gente, quando ela ia para o trabalho, quando ela trabalha. Então, o espaço era muito mais, assim, vamos dizer, propício para que ela pudesse acionar a rede de proteção. E aí a gente também vai ter a dificuldade da própria rede, né? A gente sabe que a Prefeitura do Recife realmente é um exemplo disso, que não deixou de funcionar o Clarice Lispector por conta da pandemia. Em outros estados, em outros municípios, não é que deixaram de funcionar, mas por conta da pandemia, teve suas ações mais limitadas, né? E aí, para as mulheres, então, já são cidades que não têm uma política pública voltada para as mulheres bem desenvolvidas, e aí a pandemia veio para dificultar mais ainda a aplicação dessas ações, não é isso? Isso, exatamente. E aí deixou realmente assim, além de, como você falou, ter cidades, estados que não têm uma política estruturada, que tem a política estruturada, ainda tiver essa dificuldade. Para acessar essas mulheres, a própria equipe, às vezes, quem tinha que ficar também num esquema, né, de também ter que proteger por conta da pandemia. E alguns serviços, vamos dizer, algumas ações que tinham dentro de serviços foram mais limitadas. Então, foi esse tipo de referência que estava sem ter assistência psicológica, porque não sei, não conseguia encaminhar para uma psicoterapia, porque o ambulatório da psicoterapia estava fechado, eu conseguia, pelo meio jurídico, algumas questões, né? A medida de segurança a gente consegue, é muito fácil, assim, ainda tem alguns mais fácil, mas outros processos, outra justiça estava realmente também mais restrita, não conseguiam. Então, realmente, assim, de fato, e sem falar, eu gosto de trazer, a gente acha simples, né? Porque a gente às vezes fica dentro da nossa bolinha, mas muitas mulheres, né, não conseguiam, por perderem seus empregos, não conseguiam passar para conseguir nos centros de referência que a gente encaminhava. Então, foi um período que, além de trazer vulnerabilidade, né, por conta dessas restrições, dos serviços, da dinâmica da pandemia, trouxe vulnerabilidade econômica também para essas mulheres. E para elas conseguirem, às vezes, acessar alguns serviços, às vezes faltava a passagem para poder chegar àquele serviço. Né? Outro dificultador também a questão da pandemia. Quantas e quantas mulheres, e eu acho que para a gente acabou aumentando um pouco a procura, porque como elas não tinham como se deslocar, às vezes, referência, né? Elas acessavam mais os meios que elas tinham em casa, que são os espaços que fazem o trabalho do combate à violência através das redes sociais, da tecnologia. Assim, foi um período, né, que trouxe muitas limitações para a gente, mas também foi um período que eu acho que a gente conseguiu trabalhar o ativismo, né, trabalhar, ampliar dentro dos meios sociais, da internet, conseguir alcançar mais mulheres. Então, eu acho que se deu muito por isso. Eu acho que o nosso ativismo deixou de estar na rua, não deixou de estar, né, da rede pública, mas se ampliou muito também no espaço tecnológico. Porque, como as mulheres ficaram confinadas, né, em casa, também teve essa questão
a internet faz esse acesso. Conexão é uma coisa que faz todo sentido no enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E a Mete a Colher é uma startup que coloca o uso da tecnologia atuando aí diretamente no enfrentamento à violência contra as mulheres. Uma coisa muito interessante que a gente viu no portal de vocês é uma atualização quase que em tempo real sobre essas conexões criadas entre as mulheres com o intuito de combater efetivamente a violência doméstica. Isso é uma coisa absolutamente fantástica que vocês trazem, porque quanto mais a gente também vê isso acontecendo, mais a gente está estimulando, né, para que as mulheres se conectem e possam, de alguma maneira, se colocar numa disponibilidade, vamos dizer assim, para sair dessas situações, né, de risco e de violência. Conta para a gente, Fernanda, como é que acontecem essas conexões e o que é que vem depois delas? O que acontece? Agora a gente teve uma dificuldade, né, com o nosso aplicativo, que é o aplicativo que eu falei para vocês no começo. A gente está com algumas instabilidades que a gente está tentando resolver porque, de fato, ele é uma ferramenta muito potente, né, quando a gente pensa na temática do combate à violência, porque a gente vai estar ali tendo mulheres, né, que têm advogadas, psicólogas, mulheres que já passaram por situação de violência, que se colocam disponíveis para estar ajudando outras mulheres que procuram ajuda. Então, isso é uma ferramenta muito potente. Por enquanto que nosso aplicativo está passando por essas instabilidades, a gente tem as redes sociais. Então, as mulheres podem procurar a gente através do Instagram, podem procurar a gente através do e-mail, do Facebook, e quem vai atender elas sou eu, né? Enquanto assistente social, se precisar do suporte também das psicólogas, a gente tem psicólogas na equipe. É isso, a mulher procura a gente agora, nesse momento, enquanto o aplicativo está com essa dificuldade. As mulheres procuram a gente pelas redes sociais, a gente faz acompanhamento, faz a escuta qualificada, faz o encaminhamento, se necessário, e fica acompanhando aquele caso. Mulheres, uma coisa que vocês precisam saber é que vocês conseguem contato através das redes sociais de forma oculta. Então, tem como vocês estarem acessando e fazendo esse contato, né, e estarem denunciando o abuso, a violência que vocês estão sofrendo de forma oculta, né? Se vocês ainda não tinham conhecimento disso, acho que é bem importante que a gente fale, porque acaba sendo, né, mais um meio dela se proteger também, para que não sofra nenhum tipo de retaliação, né, do agressor, e sofra mais violência e mais violência. Né? Um outro ponto bem interessante, Fernanda, são as palestras e workshops direcionadas a empresas. Né? Então, em que consistem essas palestras e workshops? E como é que faz para ter acesso a isso? É gratuito? Essa equipe que trabalha com vocês, que pelo que a gente vem conversando aqui, tem uma equipe multidisciplinar por trás disso, também é uma equipe formada por voluntárias. Se tiverem outras mulheres que queiram, né, se juntar a esse time, como é que é possível isso acontecer? Tuila, esses workshops, essas palestras, depende muito. A gente tem um perfil bem variado. A gente já fez, né, palestras o ano passado, a gente foi para um serviço que atende mulheres em situação de violência. E aí, a palestra, a atividade foi dada, né, por mim, enquanto assistente social, falando bem direitinho a rede de enfrentamento, e também pela nossa CEO, Renata, que já tem uma experiência larga, né, temática do combate à violência contra a mulher. E tem as questões que a gente faz com empresas. Então, as empresas às vezes nos chamam para trabalhar a questão da desigualdade de gênero dentro da empresa, para trabalhar o protagonismo, o fortalecimento da mulher, da funcionária naquela empresa. E aí construir uma política de gênero dentro daquela empresa. Então, nosso trabalho é muito voltado para isso. E sim, em alguns momentos a gente aceita, dependendo do projeto, da proposta, voluntárias, né? Ano passado, uma das palestras, a gente convidou mulheres que trabalham com fabricação de peças, né? A gente trabalhou muito a questão do empreendedorismo feminino também, entendendo o empreendedorismo, né? Entre aspas, que a gente sabe que tem diversos fatores que vão ali incidir nessa questão, mas assim,
a gente está conversar com essas mulheres, né? Como é que se pode criar talvez um modelo de negócio com pouca grana, com pouco dinheiro e sair às vezes daquela dependência econômica que faz que deixa aquela mulher dentro do ciclo de violência. Então acho que é um pouco nesse sentido, assim. O empoderamento feminino, né, a elevar a autoestima das mulheres também são aliados fundamentais, né, para o enfrentamento à violência contra a mulher. Fernanda, eu queria trazer para o papo agora a assistente social que atua na Maternidade Barros Lima, que é uma unidade de saúde que acolhe mulheres todos os dias. Nesse sentido, a unidade de saúde também é um lugar para que uma vítima de violência doméstica denuncie o agressor. E como é que funciona esse acolhimento e encaminhamento para as redes de proteção a partir da unidade de saúde? Então, é uma boa pergunta, Tuila. E as mulheres, não só as mulheres, né? Eu digo a sociedade civil em geral, confunde os espaços de denúncia, né, com os de acolhimento, com os de orientação. As unidades de saúde que eu estou falando, um exemplo, principalmente a que eu trabalho, a Barros Lima, uma policlínica, ela não é um espaço de denúncia, né? Lá o que acontece? As mulheres são atendidas por situações clínicas, então, e às vezes até relacionadas com a questão da violência, né? Chega mulheres das seus companheiros, a pessoa qualificada identifica a demanda. Então, a gente identifica que ali houve, às vezes, uma violência física, porque as mulheres chegam com ronchas, com hematomas, ou a violência psicológica, porque aquelas mulheres, às vezes, chegam lá com crise de ansiedade, né, com outras coisas da violência psicológica. E essas abordagens, uma escuta qualificada, faz a notificação para vigilância, que não, essa notificação é no intuito de uma denúncia, é muito mais nos dados estatísticos, né, que a gente vai conseguir para poder criar políticas públicas, para poder pensar em atividades das mulheres. E o que a gente faz é encaminhar para os espaços que sejam, assim, de acordo com a demanda. Então, se ela apenas me dizer, olha, Fernanda, comigo, mas eu ainda não estou fortalecida para fazer a denúncia, ainda não estou bem para ir na delegacia, eu acho que ele pode mudar. Então, ali talvez seja um estágio que está trabalhando mais referência, existe o Clarice, que tal você lá, lá você não precisa ir já com o intuito de denunciar, você vai ter o acolhimento de psicólogas, vai ter o acolhimento composto por assistentes sociais. Então, há muito mais trabalhar na questão do fortalecimento, quando a gente vê que aquela mulher ainda não tem, né, o intuito de denunciar. Ou quando a gente caminha para a delegacia da mulher, caminha para outros serviços da rede mais do apoio jurídico. Acho que o trabalho é muito dentro das policlínicas, da saúde, mas nesse sentido, porque denúncia de fato, né, a gente não faz. O que a gente faz é acolher aquela mulher e encaminhar para o serviço. Mostrar para elas, né, que tem uma rede pronta, esperando para abraçá-las e para, né, apoiar aí, para que saiam dessa situação. Isso é muito importante, né? E assim, Fernanda, você notou que teve um aumento desse tipo de acolhimento depois de que começou a pandemia? Sim. A gente lá na policlínica, acho que até conversei com outros colegas, né, a gente estava conversando que, de fato, por mais que a gente não quantificou, não colocou isso no papel ainda, mas acho que a gente vê o aumento exponencial mesmo, assim, na nossa visão, no nosso atendimento. Estão chegando muitas mulheres, principalmente decorrentes da violência psicológica. Então, elas têm muito tempo presas, confinadas com os companheiros, então isso traz, né, como consequência muito dano emocional. Elas chegam com crise de ansiedade, chegam com várias coisas que você vê que a partir da escuta qualificada, você identifica que aquilo é uma demanda que partiu de violência, que muitas vezes é sigilosa, né, para a sociedade, que é a violência psicológica, porque a gente não vê marcas. Então, a violência, ela chega, às vezes, também muito
as clínicas da saúde, mas a gente, através do nosso olhar, que já trabalha um tempo com essa temática, consegue identificar que aquela mulher, sim, está passando por um processo de violência psicológica, inserida dentro do ciclo da violência. Eu acho que a gente tem visto aumentando, principalmente a questão da violência psicológica, porque elas estão cada vez mais confinadas, né, com esses agressores. A gente espera muito que nesse sentido, se amplie mesmo nesse sentido de a gente acolher mais e mais mulheres, né, e a gente ter esse sentimento de que a gente está conseguindo salvar mais vidas, né? Então, acho que é um trabalho muito importante que acontece nas unidades de saúde também, né? É um trabalho fundamental. Minha gente, a gente está chegando ao final desse papo. Queria agradecer demais, Fernanda, né, por isso tudo que a gente falou aqui, que é ativismo, cada coisinha dessa que a gente citou aqui, né, é ativismo. Né? Então, quanto mais a gente espalhar informações e possibilidades de acolhimento às mulheres vítimas de violência, a gente está também espalhando esperança de viver numa sociedade mais segura e mais igualitária. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse aqui os caminhos, né? A gente já falou disso, mas a gente falar específico agora dos caminhos para ter acesso à Mete a Colher, né? Para que possamos ter aí mais e mais e mais conexões que, sem dúvida, vão salvar muitas vidas. Pronto, gente, eu faço um convite, né, a todas as mulheres, não só as que sofrem ou passam por alguma situação de violência, mas a que conhece, amiga, tem muito acesso nesse sentido. Então, amiga, eu tenho uma prima que está passando por isso, como é que eu posso fazer para ajudar? Né? Como é que eu posso fazer para fazer a primeira abordagem? Então, a gente também é suporte nas redes sociais. Então, procura a gente lá no Instagram, no Facebook, no e-mail do Mete a Colher, para poder estar colocando ou sua dúvida, ou apenas desabafar. Chega muito caso que a mulher às vezes desabafar, não quer o encaminhamento, não quer, apenas quer desabafar, quer saber se isso acontece com outras mulheres, né? Então, a gente está disponível, né? Procurem, deixem, acho que a gente fica super feliz, cada procura da gente, a gente fica super feliz, porque sabe que a gente está alcançando um número maior de mulheres, e está para dar uma mentinha ali, né? Que é isso. E eu queria já aproveitar o espaço para agradecer a Tuíla pelo momento, a Secretaria da Mulher. Como eu falei, acho que essa atividade que vocês estão promovendo é também ativismo, né? É também estar dialogando com mulheres. Então é isso, deixar realmente o agradecimento aqui. A gente é quem super te agradece demais, Fernanda, essa reunião de mulheres incríveis também que colocou a Mete a Colher no mundo, mulheres pernambucanas que de forma empreendedora e criativa, sobretudo, trouxeram mais essa ferramenta de apoio ao enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente tem um orgulho danado de vocês. E agradecemos toda a disponibilidade em estar aqui conosco, falando sobre isso tudo que a gente falou aqui, que é tão importante. Esse foi o terceiro e último episódio da websérie 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A gente conversou com Fernanda Freire, assistente social, representando a startup Mete a Colher, sobre ativismo em tempos de confinamento. Fica ligado em nossas redes, a gente está no YouTube, no canal Secretaria da Mulher do Recife, no Facebook, @SecMulherRecife, Mulher Recife, S maiúsculo, M maiúsculo, R maiúsculo, também no Instagram, @SecMulherRecife. Mulher Recife. Assiste os vídeos, compartilha. Um simples gesto você pode ajudar a salvar a vida de uma mulher. Prefeitura do Recife, Secretaria da Mulher, na mobilização dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Tchau, a gente se encontra.